Olá pessoal, bem-vindos a mais uma conversa nossa mensal para falar sobre a rentabilidade dos fundos da Empíricos nesse mês de novembro, como sempre, Kiki aqui do meu lado para me ajudar a contar para vocês como é que foi o desempenho dos nossos fundos nesse mês e começando com um pouco de cenário. Novembro, se a gente começar lá fora algumas coisas interessantes, né? Primeiro, uma sinalização do Fed, né, do Banco Central Americano, que o processo de alta de taxa de juros, ele deve diminuir um pouco o ritmo agora, porém, ele talvez se estenda mais do que se esperava no começo, né? Isso mais animou o mercado do que desanimou, reflexo, Bolsa de Valores, né, o S&P subindo o S&P em reais subindo 7%, mas de uma forma toda foi de alta lá fora também. Segunda informação vinda do mercado exterior importante é um começo de um relaxamento da política de Covid-0 na China, né? Então isso é positivo para o mercado voltaria aí, a economia, né, uma importante economia dentro do desenho global, voltaria à normalidade aí talvez aí no começo do ano, e isso também um pouco consequência das manifestações populares por lá. Então, isso também é algo positivo para o mercado. Quando a gente vem para o Brasil, porém, né, após a definição aí do cenário de eleições, novembro foi um mês onde a gente falou bastante de transição, né, mas muito pouca definição de quem é a equipe. Pelo contrário, né, parecendo um sorteio aí de nomes sendo testados no mercado. Por enquanto, nenhum, né, as surpresas são todas mais para o lado negativo do que para o lado positivo, ainda que não tenha nenhuma definição muito clara. E toda a discussão da PEC da transição, né, a tentativa aí do novo governo de formalizar aí o estouro do teto num valor aí que inicialmente se imaginava que seria mais perto dos 100 bi, mas acabou passando uma proposta, quer dizer, acabou sendo apresentada uma proposta aí mais perto de 200 bi, valendo para 4 anos. Isso é o que está em discussão agora também nesse mês de dezembro, mas isso claramente deu um tom negativo para os mercados, né? Então, mercados no Brasil dissonante do mercado lá de fora, que foi um mercado positivo lá fora, no Brasil negativo. Kiki, já vou passar para você fazer comentários de uma forma geral, mas assim, só para a gente ter aqui em mente, né? O CDI 1,02 no mês, já acumula 11 de alta no ano. Os IMABs, né, que são a renda fixa. Desculpa interromper, mas vale a pena. Fala. CDI da listinha é a melhor classe aqui no ano. Exato, né? É o melhor ativo acumulado no ano no Brasil. Isso é um bom indicativo, né? Exato. De como foi o ano. O Ibovespa caiu 3, então no ano sobe só 7 agora, né? A inflação que eu estava falando, o IMAB, a inflação curta caiu 0,33, sobe quase 9 no ano. A inflação longa caiu 1,18, né? Porque as curvas de juros todas abriram, sobe só 4,54 no ano. O real se desvalorizou um pouco, 0,7, né? No ano ele ainda se valoriza 6% contra o dólar. Ouro subiu também nesse mês, 6,60 de alta, mas no ano cai 12 em reais. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, caiu 4, né? No ano sobe só 2. E a principal aqui diferença entre Ibovespa e o índice de small caps, né? O Ibovespa caiu 3, o índice de small caps caiu 11. O Ibovespa sobe 7 no ano, o índice de small caps cai 12 no ano. Por quê? Vale e Petro, principalmente, né? No ano vale Petro, no mês vale Gerdau. Exato. Né? Então, a minério de ferro, reabertura da China versus o peso desproporcional que esses papéis têm no índice em relação ao que eles de fato representam na economia. Mais alguma coisa relevante? Eu acho que você falou tudo, Jojo. Eu acho que a grande questão, o cenário daqui para frente está bem complicado, né? Essa alta nos Estados Unidos não foi uma alta consistente, né? O Fed indicou que a próximo aumento vai ser só de 0,5%, não 0,75%, mas ele também indicou que vai ficar alto por mais tempo, né?
Então, não é só boa notícia por lá, né? Da China também, esse negócio de abre, não abre, abre, não abre, né? Claro, impulsionou no mês o minério de ferro, né? As commodities em geral, mas também não é uma grande certeza, tá? Está bastante volátil, né? E isso é o que explica lá essa diferença do Ibovespa para os small caps, né? No Brasil, o cenário é bem ruim. O Ibovespa caindo 3 não mostra o que foi o mês, né? A curva de juros subiu muito, né? E você vê pelos... O que era a expectativa de queda de juros a partir do primeiro TRI, agora passou a ser a expectativa de alta de juros ao longo do ano que vem. Exatamente. Daí você tem que olhar pelos small caps, porque de fato o Ibovespa foi poluído, entre aspas, aí pelas altas de Vale e Gerdau, né? Só Petro não caiu, não subiu por 2 razões. Primeiro, o petróleo está bem volátil, ele estava num patamar muito alto, a 85 WTI acabou caindo no mês, e também Petro tem a ver com o governo, então você vê que Petro e Banco do Brasil têm sofrido bastante aí com toda essa indefinição. Acho que por último, que a gente não comentou mesmo, foi sobre a FTX e todo esse cenário de cripto aí, tá um inverno cripto bem forte, um monte de peças caindo, mas tem gente que vê isso pelo lado positivo, que vai sobrar só o que é robusto mesmo, o Bitcoin. FTX, para quem não está acostumado, era uma das maiores bolsas, né, exchanges de criptomoedas, né, teve uma corrida bancária, quebrou, né, e isso puxou o preço de várias criptomoedas. O Bitcoin em reais no mês caiu 15%, no ano cai 65%, né? Agora que a gente está gravando, ele já se recuperou um pouco, e tem essa sensação que o Kiki falou, que é uma sensação de limpeza, né? Está sendo depurando, está levando embora o que de fato tinha problema e assim, talvez quando passar esse inverno as coisas fiquem melhor. Bom, acho que por último, só uma coisinha que vale a pena mencionar, que acaba afetando diversos fundos ali para frente, é que o dólar perdeu força frente às principais moedas do mundo, né? Você consegue ver que o euro ganhou 5% do real. Só que o dólar ficou mais ou menos no 0 a 0. Isso significa que, na verdade, o real se enfraqueceu com toda essa bagunça, mas o dólar se enfraqueceu também com essa bagunça. Pô, você olha o real contra o ien, por exemplo, deu mais de 20% de perda no mês. Isso acaba afetando alguns papéis aí do... É isso. Bom, então vamos falar agora da carteira dos fundos, né? Do desempenho dos fundos, quebrando ali por aquelas classes de famílias, né? Então, começando pela família multigestor Superprevidência, né? O Superprevidência e o Superprevidência 2 não tiveram um mês bom, né? Muito movido por conta do desempenho da Bolsa, principalmente a Bolsa não Ibovespa, né? Resultados de menos 3,2 e menos 3,17 no ano, reduzindo a alta para 1,40 e 1,18 respectivamente, né? Algum destaque aqui, Kiki? Sim, vários destaques negativos, principalmente na parte long only, né, na parte de ações, né? A gente já viu que, tirando algumas ações, o resto foi muito, muito mal, né? Destaques negativos aqui para o ETF TRIG11, né, de small caps da Trígono, né? E também do fundo Multi-Atu, né, que eles caíram em torno de 15% cada um, né? Positivamente, a Bolsa Americana ajudou aí a tirar diminuir um pouco essa perda, e os fundos de crédito foram razoavelmente bem, apenas um ali não bateu o CDI. Exato. O fundo conservador, né, subiu 0,51 abaixo do CDI, mas uma rentabilidade positiva. No ano, ele acumula alta de 10,47. Né? Ele além dos fundos de crédito, ele tem aquela parcela inflação curta que rendeu negativa no ano. No mês. No mês. E aí os fundos arrojados, o FOF-Prev arrojado caiu 6,82, o FOF Superprevidência Ações caiu 9,30. A gente já falou de alguns dos fundos que foram negativos, além deles, Velt caindo 10%, Pátria caindo 12%. Acho que aqui o único positivo foi Alaska, né? Entre aspas, positivo, né? Ele bateu o Ibovespa e caiu um pouco menos que o Ibovespa, mas ele tinha aqueles dois papéis, Vale e Gerdau. Bom, mudando agora para a família do FOF Melhores Fundos, a história é um pouco parecida, né? O FOF Melhores Fundos, 2,56 de queda no mês, no ano sobe 4,16, resultado principalmente negativo por conta
de renda variável, né? Menos 12,49 para a Bulgari, né, com posições de Americanas e Hapvida, queda de 12 para o Fundo da Pátria, né? Algum destaque aqui positivo também? Não, positivo a gente não tem, na verdade, o mesmo Só a problema do parte Fundo de Previdência, que foi a parte, né, as ações small caps menores rendendo mal, né? E também acho que aqui o que vale mencionar, a gente vai falar também ali do FOF Retorno Absoluto, FOF Multimercado, os fundos multimercados foram mal no mês, né? Tanto o SPX Raptor, quanto que nem a Atlas, Biona Red, todos foram mal. Eles continuam, alguns comprados em Bolsa Brasileira, que foi mal, outros vendidos em Bolsa Americana, que subiu, então foram mal, alguns comprados, né, em petróleo, que caiu também, então acabaram errando tudo. SPX principalmente, né, que o Raptor caiu 11%, Exato. com uma posição ainda tomada em juros americanos e vendida contra o dólar, então acabou sofrendo bastante. No final, o Biona Red, STH, caindo só 0,59 é quase um destaque. É quase positivo, um destaque, isso. O FOF Melhores Fundos Ações caiu 6,89 no mês, no ano agora cai 7,71, né? A gente já falou aí dos principais fundos, também destaque negativo para Equitas Selection com menos 14,90 e um pouco mais do mesmo nos demais. Para ver o tamanho das perdas, algumas ações principais dos fundos, né, Brasil Foods, Americanas, sofreram quedas do tamanho de 25%, 32%. Isso no mês que o Ibovespa só caiu 3%, para você ver a diferença que está tendo. Exato. O FOF Melhores Fundos Multimercados caiu 0,26 no mês, no ano sobe 13,47, né? Aqui os destaques menos negativos, né? Kinea, que caiu só 1,12, né? A gente falou de SPX, aqui no caso o Nimitz caiu 5,5, né? E lado positivo aqui o Canvas Vector, que subiu 3,76 por conta de renda variável global. Né? Canvas Vector é aquele fundo que tenta extrair prêmio de risco dos mercados. Então, normalmente, quando os mercados vão bem, mercados internacionais, a bolsa sobe, ele acaba conseguindo uma boa rentabilidade. O FOF Melhores Fundos Conservador, subindo 1,10 no mês, no ano acumula alta de 8,25, né? Lembrando que ele começou em março só, né? Então ele tem aí um pouco mais aí de 9 meses. Ele tem alguns fundos, né, que trabalham muito bem essa parte de crédito internacional. A gente vai ver pelo nosso fundo lá na frente, o nosso fundo Vitrio Bonds também foi muito bem. Então isso ajudou a ter esse retorno no mês. 9 meses não, 8 meses. Né? Ele completou 8 meses agora com esse retorno de 8,25. O FOF Melhores Fundos de Retorno Absoluto, né, que é o destaque do ano, caiu 2,15 no mês, então agora no ano ele acumulou 17% de alta. Né? A gente já falou de SPX, retornos negativos, também o Vista caindo 10% também. Acho que aqui... Importante você olhar no longo prazo, né? Você vê ele cai 2%, na verdade ele é o melhor fundo. Os fundos que caíram, SPX, Vista e os long buys são os fundos que deixaram ele com 17%. Né? Então essa foi um mês ruim mesmo para esses fundos. O FOF Melhores Fundos de Novas Ideias caindo 1,90, agora no ano acumula alta de 8,63. Né? Alfaqui caindo 11,14 e o Encore Long Buys caindo 9 são os destaques negativos. O Grimper subindo 1,20, talvez seja o destaque positivo do mês. Né? É isso, os fundos que são meio long buys, trabalham ações, todos sofreram por ter aquelas ações menores na carteira. Do lado global da carteira, né, o FOF Melhores Fundos Global teve um retorno de 5,50 positivo no mês. Né? No ano ainda cai 20,46. Né? Aqui você teve um destaque para os fundos tanto de renda fixa, né, o Emerging Markets Bond da PINCO, 7,46, o Emerging Market Debt também 7,38 de alta. Commodities também subiram, então tínhamos uma parcela ali em ouro, e a própria fundos de ações também subiram, como a gente vai ver aqui no FOF Melhores Fundos Detratou só a parcela que ele tem em criptomoedas, que caiu 13%. O FOF Melhores Fundos Global Equities, também um mês positivo, 6,80, né? No ano ainda acumula queda de 33,15. Né? Aqui, vários destaques aí, 23%, 25% de alta para o fundo do Morgan Stanley Asia Opportunity, pegando aí esse sopro aí com a eventual reabertura da China, Emerging Markets também subindo bastante. Foi uma
Todo um pouco. Tudo um pouco. Negativamente foi o Morgan Stanley US Advantage, que tem muito daquelas big techs americanas que não foram as que subiram, né, nessa alta do S&P. O FOF Melhores Fundos Blend, que mistura 80% do local com 20% lá fora, caiu 1,23 no mês, no ano sobe 1,02. Né? E fechando a turma, o último mês que a gente vai falar do FOF ESG Carbono Neutro, né? Ele encerrou o mês com uma queda de 8,18, no ano ele cai 8,97. No final desse mês, no dia 21 de dezembro, ele vai ser incorporado ao FOF Melhores Fundos Ações, já passou a assembleia, já passou tudo, então vai ser, essa é a última vez que a gente vai falar dele. Aqui os destaques, Fama caindo 14,61, foi o destaque negativo. Schroeder, sustentabilidade, que tem as ações globais, subindo 8,16. Bom, próximo grupo, a família dos multi-estratégias, né? O carro-chefe carteira inversa, a gente fez, como de costume, a nossa live mensal para falar especificamente desse fundo. Então, para quem quiser mais informação, basta olhar aí no nosso canal do YouTube. Não foi um mês bom, né? 3,83 de queda, né? Quebrando aquela sequência aí de 4 meses positivos que a gente vinha tendo. No ano, o fundo acumula uma queda de 8,31, né? Aqui, né, a posição que mais machucou, né? Bolsa local machucou. A gente também tinha um short na bolsa estrangeira, então machucou as duas pontas. A gente tem uma posição de 35% em bolsa local e nas ações menores, como loja Quero Quero, que caiu 24% no período. Esse foi o maior impacto, né? A gente continua com 22% vendido lá em bolsa americana, né? A gente fez diversas movimentações durante o mês. As mais importantes fizeram algumas covered calls, mas as mais importantes foi a zeragem de Petrobras e Banco Brasil, dado a situação brasileira. Montamos a posição vendida em Alpargatas, dado que o varejo vem sofrendo bastante, né? E montamos uma posição em Chevron lá fora para tentar capturar esse patamar alto do petróleo. A versão de previdência, né, caiu 4,21 no mês, no ano cai 7,82, praticamente as mesmas contribuições aí negativas de renda variável. Ele sofreu um pouco mais, porque não tinha algumas posições de shorts individuais de ações que a gente não tem, como esse de Alpargatas que eu mencionei. O renda extra caiu 2,71 no mês, no ano sobe 7,19, né? No book de ações, alguns ganhos com Vale e Gerdau, que subiram 27% e 22%, acabaram segurando um pouco o resultado, né? Aquela parcela que são aquelas ações de dividendos que a gente tem, tanto que o fundo de dividendos a gente vai ver lá na frente que rendeu muito bem. O Kit Brasil rendeu 1,88 negativo, né? Caiu 1,88 no mês, no ano cai 0,56, lembrando que ele foi criado também há 8 meses atrás, no final de março. Né? Aqui ele comprou tudo que caiu, né? Exato, né? Não tem não tem muito. A curva de juros subiu, né? Tudo o real ruim, caiu, né? A bolsa caiu, então não tem jeito. Indo para a parcela internacional, né? O Money Rider Hedge Fund subiu 1,57, né? No ano ainda cai 22, né? O resultado aqui foi menor do que o S&P em reais, principalmente por conta das posições defensivas do fundo. Aqui a gente tem, né, bastante proteções que acabou segurando um pouco essa alta. Resultados principais foram do United States Steel, né, que é a Gerdau dos Estados Unidos, e o ETF de Gold Miners, de mineradoras de ouro, que subiram 30% e 20% respectivamente. O Universal Rider Blend, que mistura carteira universo com Money Rider, fechou o mês com retorno negativo de 3,13, no ano cai 9,84. Né? O AWP, que é o fundo que investe no fundo da Bridgewater lá fora, ele teve um mês positivo, né, bem positivo, 12,12% de alta, né, pegou tanto essas altas de bolsas globais como de moedas, né, mas no ano ainda cai 27%,
e 47. O AWP tem o All Weather Fund, né? Ele tem essa ideia um pouco parecida com a do Canvas Vector, que é capturar prêmios de risco. Então, nessa alta de bolsa, nesse fechamento de curva internacional de juros nos Estados Unidos que teve no mês, ele conseguiu ter uma boa rentabilidade. O Global Real Return Prev, né, que também é um fundo mais recente, fechou o mês de novembro com alta de 2,49 no ano, quer dizer, no ano desde que ele existe, né, que é desde março também, ele cai 2,36. Né? Destaque principal para a Bolsa, aqui, que o ETF de Bolsa subiu 7,90. Né? Isso, não só ganhando com a Bolsa, mas também as moedas, que ele investe no mundo inteiro e o dólar, as moedas ganharam do dólar, então ele teve uma rentabilidade extra por causa disso. E aí ele perdeu com a parcela em inflação aqui. E indo para o final da família, que são os dois fundos que agregam vários produtos da Empíricos, o Essencial Moderado teve um mês negativo de 2,43, né, no ano cai 5,92. Criptomoedas e o Renda MAB, variável. Né, renda variável, foram os principais detratores aí. E o Essencial Arrojado caiu 1,56 e no ano cai 7,25. Né? Aqui a principal diferença é uma parcela alocada em commodities, que acabou indo bem. Correto. Próxima família, fundos de renda variável locais. Né? Aqui, Oportunidade de uma Vida, a gente também falou dele na live do Carteira Universa. Teve um mês ruim, 9,09 de queda, né? E no ano ele está negativo em 6,63. Comparativamente com outros fundos de renda variável, né, apesar de ter perdido o Ibovespa, ele foi um pouco melhor que os outros fundos do mercado, porque ele tinha uma pequena posição em Vale e Gerdau que subiram. A grande movimentação nele, como no Carteira Universo, a gente zerou Petrobras e Banco do Brasil, a gente não quer correr mais esse risco de governo e acabou colocando em Itaú e 3R Petróleo para manter as exposições a bancos e petróleo. A versão Prev caiu 9,44 no mês, no acumulado aí desde o início do fundo, que já são 8 meses, cai 14,60. Né? Aqui muito parecido com os comentários do fundo. A diferença é as coligadas, né? Por ser previdência, a gente não pode comprar muito Eneva, Banco Pan, Banco Pan e BPAC, porque o administrador é o BTG, então para previdência não pode comprar de coligadas. O microcap, né, teve um mês negativo, 14,62 de queda, no ano ele cai 22,05. Né? Aqui tivemos uma ação que subiu, né, a celulose, né, Irani Papel e Embalagem, né, subiu 1,87, né, e tivemos destaques bem negativos com Multilaser e Lojas Quero Quero, que eu já tinha comentado. Special Situations, 14,41 de queda, no ano o fundo cai 13,53. Né? O fundo está naquele processo de incorporação pelo microcap. Então já está rendendo muito parecido com o microcap, já está com a posição do microcap. Exato. E o MAB, mês negativo, 4,71 de queda, né? No ano cai 7,57. Aqui os destaques negativos, a Apvida, que caiu 33%, Iguatemi caindo 13%, né? Mas tem uma posição em Vale que subiu 27%, em Gerdau que subiu 26%. Isso. Então, ele tinha mais de Vale e Gerdau do que Oportunidade de uma Vida, por isso isso explica o melhor resultado dele, quase empatando com o Ibovespa. Né? Fizemos algumas modificações nele também, né? A gente zerou o VEG e Banco Santander e montou uma posição em Itaú, sendo mais defensivo. Fundo de dividendos caiu 13,25 no mês e no ano ainda sobe 13,61, né? Bem à frente do Ibovespa, né? Que no ano sobe 7%. Destaque negativo para Cyrela, que caiu 22%, né? E positivamente Gerdau e Vale novamente, sem alterações na carteira. Sim. O Long Bias, né, também teve um mês negativo, 11,49 de queda, no ano cai 7,81. Né, destaque negativo para Marisas, né, Lojas Marisa com queda de 28%, Eco Rodovias com queda de quase 20%. Né, e destaque positivo, Vale,
com essa alta aí de 27 que a gente já comentou em outras coisas, né? Algumas movimentações na carteira sempre também. tem aquela movimentação tática, compra mais Ibovespa, tira um pouco, vende Ibovespa, né? Tentando fazer aquela alocação tática. De diferente mesmo foi a compra de ações da Tegma. O Deep Value, mês positivo, 2,40, né? No ano acumula quase 9%, aí 8,98. Né? Aqui os destaques, Gerdau e Vale são claramente os destaques positivos, e Bradesco, destaque negativo. Né? O Deep Value compra, né, aquelas ações de maior valor, né? Tem muita Petrobras, muita Vale, muita Gerdau e muitos bancos, por isso a rentabilidade positiva, não só no mês, mas também no ano como um todo, e desde o seu início também. Exato. E o Bovespa Index caiu 2,98, no ano sobe 7,95, ele segue aí performando melhor do que o índice, que é o objetivo do fundo. Bom, agora falando dos fundos de renda variável, só que no exterior, né? O Money Rider Ações Dinâmicos subiu 4,14 no mês, no ano ainda cai 22,41. A alocação em renda variável foi o sucesso do fundo no mês, né? Ele não tem as ações, as alocações vendidas, né? Como o Money Rider tradicional, por isso que ele conseguiu capturar uma alta maior. Destaques aí para o United States Steel, como o Money Rider, e também do ETF vendido em Tesla, um ETF que é uma vez vendido em Tesla, que subiu, quer dizer, Tesla caiu e o ETF subiu no mês. O WB90 subiu 5,38, no ano cai 10,99, né? Isso principalmente por causa das ações de Berkshire, né? Isso, Berkshire subiu bastante. E é um mês onde a gente fez normalmente a gente faz diversas movimentações depois que a gente vê como a Berkshire, né, do Warren Buffett, se movimentou durante o trimestre. Na verdade, eles não fizeram muita coisa, então a gente acabou não fazendo muita coisa. A grande movimentação foi compras do Taiwan Semiconductor, né, que tinha caído muito no ano. Então, a gente acabou comprando também junto com a Berkshire. Outro destaque que foi positivo na Berkshire é que tem ações lá no Japão, que o Yen se valorizou muito frente ao real. Né? Isso. E daí as ações se valorizaram por causa disso também. Foi o destaque aí positivo para esse fundo. Franklin WSG foi outro que subiu bastante, né? 7,38 de alta no mês. No ano ainda cai 22,49. Né? Isso. Aqui destaques alta Meta, né, e Mitsubishi. São os principais destaques, subindo mais de 20% cada uma. O Emerging Markets talvez tenha sido o melhor resultado aí da família, né? Uma alta de 15,84 no mês. No ano ele ainda cai 13,89, né? Mercados emergentes tem sido talvez um dos grandes ganhadores aí em geral nessa mudança de taxa de juros nos Estados Unidos, reabertura de China, né? E tem uma boa expectativa aí para o ano que vem. Destaques para algumas ações chinesas como Bilibili e Pinduoduo, que tinham sido dizimadas, que subiram 80%, 50% no mês. E, por fim, o Exponencial, né, que investe em ações da XP, caiu 3,48 no mês, no ano cai 41,67. O Exponencial Light, que tem uma exposição bem mais reduzida, subiu 0,14 no mês e no ano está rendendo 0,01. Indo agora para a família dos fundos de tech, né? Novembro foi um mês bom para a indústria como um todo, né? Principalmente por essa dinâmica aí de talvez uma diminuição na intensidade do aumento de juros nos Estados Unidos, né? O Nasdaq, que é o índice mais carregado em ações tech, subiu 5,6% em dólar, né? Enquanto o setor de tecnologia americano como um todo subiu 6%. Né? Então, nesse cenário, o Tech Select subiu 2,87%, né? No ano o fundo acumula uma queda de 40%. Ele ficou um pouco atrás ali do S&P, do próprio Nasdaq, porque a alta não foi das principais ações, né? As altas foram feitas, por exemplo, em Meta, em Nvidia, e não nas grandes lá, Amazon, Microsoft. Exato. E aqui é importante falar que nesse mês, né, o Tech Select incorporou o Biotech, o Energia Limpa e o Tech Games. Então esses fundos não existem mais individualmente,
os cotistas desses fundos agora são cotistas do Tech Select. Mas as principais ações dessas 3 estratégias foram incorporadas na estratégia do Tech Select. Então, agora o Tech Select tem em torno de, pode ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, 10% de energia limpa, 10% de biotech e 10% de games lá, montando ali a carteirinha dele, e de outros 70% lá, Isso. principalmente nas principais funds. E essa carteira pode mudar ao longo do tempo, de acordo com como tiver a nossa leitura em relação ao mercado. O Tech Brasil devolveu parte dos ganhos que ele tinha tido no mês, né, nos últimos meses, caiu 12,25 em novembro, né, no ano o fundo agora cai 37. Né? Sofreu muito com 2 das principais posições que são muito boas. A gente acredita bastante, mas sofreram demais esse mês. Foi Multilaser, caiu 28%, e Intelbras caíram 12%. O Tech Asia, por sua vez, teve um mês de recuperação, né? Subiu 28%, 28,07% em novembro. No ano, o fundo ainda cai 37,87%. Né? Interessante como no ano Tech Brasil e Tech Asia tem agora com resultados próximos um do outro, né? Tendo tido comportamentos completamente diferentes aí no mês a mês, né? Isso, aqui destaque Alibaba, Taiwan Semiconductor subindo mais de 30%. Blockchain Ações subiu 1,75 no mês de novembro, né? No ano o fundo cai 45%. Né? Nvidia, uma das mais impactadas, né? A Block, que era a antiga Square também. Se valorizaram bem, né? Dado que é um fundo que tem bastante correlação com o Bitcoin, foi um belo resultado no mês. Exato. Moneybet subiu 4,40 no mês de novembro, no ano ele cai 40,53. Positivamente, novamente, Taiwan Semiconductors e AMD. E por fim não. O metaverso, né? O fundo de metaverso subiu 14,85 no mês de novembro, no ano ainda cai quase 54, né? Assim, destaque Take-Two e Keywords. Né? Praticamente a carteira inteira subiu, inclusive, né, as ações da própria Meta, então, todas, quase a carteira inteira como um todo foi positiva. E o FOFTech, para completar a família, subindo 2,33 no mês, no ano ainda cai 37, né? Obviamente, a parcela do Ásia foi a que mais contribuiu para o fundo. Indo agora para a família dos fundos de cannabis, né? O Cannabidiol subiu 6,13 no mês, no ano ainda cai 54%. Né? O Cannabis ativo subiu 4,95, no ano cai 54%. Aqui ainda um otimismo aí com a possibilidade de legalização da maconha, né, da cannabis nos Estados Unidos no nível federal. Né? Alguns estados como Curaleaf e Valens subindo mais de 25% e 17% respectivamente. Mundo de cripto, né? Indo agora para a família de cripto, a gente falou bastante aí sobre o que se falou durante o mês foi a quebra da exchange FTX, né? E o impacto disso, né, na tese de investimentos, espantando muitos investidores, também chamando a atenção das autoridades e talvez levantando um pouco, né, um olhar mais crítico aí de regulação. Né? O nosso fundo principal, criptomoedas, caiu 9,55 no mês, no ano cai 64,38. Né? A versão para público geral caiu 11,87, no ano acumula queda de 62%. Né? Você vê que o nosso fundo rendeu um pouco melhor que o Bitcoin, a gente tinha uma parcela de caixa ali no fundo, né? E o Bitcoin, de fato, foi a melhor criptomoeda, os outros fundos, NFT, Smart, a menos pior, né? A menos pior, acabaram sofrendo muito mais, né? No mundo de incerteza, com algumas moedas indo para zero, o Bitcoin acho que sai como o grande vencedor. O criptomoedas, o Crypto Metals Blend, né, que mistura a posição com ouro, se aproveitou aí da alta das commodities metálicas, teve uma variação positiva de 4,10 no mês, no ano ainda cai 23%. Né? O urânio se valorizou, prata também, o ouro também, então
pegou toda essa alta aí. Cripto DeFi caiu 17,88 em novembro, no ano cai 74, né? A versão para público geral, o Coin DeFi, caiu 21 no mês, no ano cai 70,99. Aqui a gente já tem uma moeda caindo 70%, a Serum, né? Então algumas moedas menores acabaram sofrendo demais no mês. Agora é interessante notar que é o seguinte, a quebra da FTX foi mais um teste para a tecnologia, vamos dizer assim, em torno das finanças descentralizadas do DeFi, que funcionaram muito bem, né? Então aqui parece ter uma contradição entre o que está acontecendo na prática versus o valuation, né, a avaliação dessas moedas, né, das moedas relacionadas a esses projetos. Cripto NFT, também um mês bem negativo, 24,97 de queda, no ano cai 83,95. A versão para público geral, o Coin NFT, caiu 24,34, no ano cai 80,94. Né? Sandbox e Decentraland caindo 35%, 37%. Aqui tiveram quedas quase de todas as moedas, parece que está muito no começo esse negócio de NFT e não está com aquele ímpeto inicial que a gente viu no ano passado. O Crypto Smart teve uma queda de 19,49 no mês, no ano cai 70%. Né? A versão para público geral CoinSmart fechou o mês com 19,97 de queda, no ano cai 69%. Né? Polygon com retorno positivo, né? Foi o destaque aí num mês onde quase todo o resto caiu. Né? O fundo de previdência, o Crypto Prev 20, né? Caiu 2,85 no mês, no ano, quer dizer, ele acumula desde o início dele menos 11 de queda. Né? Aqui ele perdeu tanto na parte de inflação quanto na parte de cripto. Né? O que mais? Aqui, o ETF, a gente pode começar a falar dele, né? Porque ele agora completou 6 meses. Completou 6 meses, é o nosso ETF de cripto, CRPT11, negociado na B3, né? Ele é um ETF diferente, ele tem as 20 maiores protocolos por capitalização, né? Não pode ser stablecoin ou fork, né? E é rebalanceado mensalmente. Então, ele está sempre ali com as novas ideias dentro dele. Ele pegou um período ruim para ser lançado, né? Então ele acaba com um acumulado desde o início de queda de quase 50%. No mês caiu 12%. Então é a primeira vez aqui que a gente está falando dele. E aqui é importante, né? A gente está com processos, né, de incorporação dos fundos sugeridos aí, dos fundos das subestratégias, né? O caso dos fundos para público geral já foram definidos uma data, então o CoinDeFi, o CoinSmart e o CoinNFT serão incorporados ao CoinCrypto nessa primeira semana agora de dezembro. As versões cripto, né, o CryptoDeFi e os outros ainda... Não, na verdade, o CryptoNFT... o CryptoNFT e o CryptoSmart serão incorporados ao CryptoDeFi, mas isso ainda não tem uma data definida. Então a gente vai ficar com 3 fundos cripto, o criptomoedas principal, 4 fundos, criptomoedas principal, o cripto DeFi, o Coin Crypto, o Crypto Metals e o ETF. Exatamente. E aqui, assim, importante, assim, teve muito zoom na indústria, né, por conta da quebra da FTX, mas é importante dizer o seguinte, quer dizer, os nossos fundos não tinham nenhuma exposição à moeda ligada à FTX, que é a FTT, e a gente não tinha nenhuma posição de nenhum dos fundos, nem do ETF, na exchange FTX. Né? Eu não consigo cravar que foi o único fundo brasileiro de cripto que não tinha posição, mas muita gente acabou tendo algum tipo de perda por causa disso, ou alguma dor de cabeça por causa disso, a gente não tinha exposição alguma. Né? É esquisito falar isso no mês com resultados tão negativos, mas é importante, porque valida um pouco da qualidade do trabalho de diligência que a gente está fazendo. Indo agora para a carteira dos fundos de commodities, né? Um mês bom para a maior parte dos ativos, né? Talvez negativo apenas
para petróleo, né, que era a commodity que mais estava sustentando Isso, ao longo do ano. que ele né? tinha subido demais e daí E devolveu acabou devolvendo um pouquinho. E para o agro, que tem uma parcela muito grande de ações, né? Então, ações brasileiras principalmente, então acabou sofrendo por trás desse ânimo todo é a discussão toda da reabertura da China aí com a redução aí das políticas do Covid-0, né? Então, o Vitro-Ouro, alta de 6,97 no mês, cai 12,01 no ano. O prata subiu 13 no mês, né, cai 14,70 no ano. O cobre subiu 21 no mês, cai 13,72 no ano. O urânio subiu 7 no mês, cai 13,32 no ano. Né? O vitro-petróleo, que a gente comentou, caiu 1,60 no mês, no ano sobe 33,52. E foi um resultado relativamente bom aqui. Perto do que foi o movimento de petróleo como um todo. Né? E existe uma expectativa de alta para o petróleo para os próximos meses, seja por conta da recomposição da reserva estratégica dos Estados Unidos, seja por conta da reabertura da economia chinesa. Né? E aí, isso se a OPEP não cortar mais a produção. Exato. Aí do outro lado você tem que ver como vai ser a reação da OPEP com relação a atender essa demanda ou não. Né? O vitro-carbono também teve um mês positivo, 11,39 no mês, no ano ainda cai 6,97. Teve a COP27, né? Aquele encontro das Nações Unidas para mudanças climáticas. Não teve grande impacto, assim, o COP26 talvez tenha sido melhor, teve a participação do futuro presidente Lula se autoproclamando aí o salvador do meio ambiente, né, que a eleição dele teria sido a salvação do meio ambiente, mas de prático não teve muita coisa ainda nesse mês. Vitro-Agro subiu, subiu 6,05 no mês, no ano cai 19,26, né? Aqui impulsionado pelas ações internacionais de tecnologia, principalmente. E aí o agro que a gente comentou, caindo 0,10, né, no ano sobe 0,96 ainda. Aqui, algum destaque? Teve destaque positivo. Jalles Machado e São Martinho subiram 14,6%, mas o resto das ações, o Brasil Foods, todo o resto, acabou caindo fortemente. Até que ele se segurou, dado a sua alocação. E o FOF Commodities, 1,91 de alta no mês, 6,04 no ano. Né? Destaques aí para as metálicas, especialmente o cobre. Fechando aqui a lista de fundos, né? Os fundos de renda fixa e cambiais, lembrando que foi um mês bem forte para a renda fixa, né? As curvas de juros subiram bastante, então isso força um mês negativo. O mercado de câmbio também sofreu, ainda que o dólar tenha se desvalorizado frente às outras moedas, né? O real não se comportou bem nesse meio de caminho. Então, Selic a gente comentou, 1,02 no mês, no ano 11,35, né? O equivalente aí um pouco acima de 102 de CDI. O dólar, 1,49 de alta, no ano cai 5,25. Moedas Life, 7,16, olha aí a diferença, né? Moedas Life, 7,16 no mês, no ano cai 11,85. Né? Inflação longa caiu 1,52 no mês, no ano sobe 3,27. O inflação curta, que agora a gente já pode falar dele, né? Ele completou 6 meses aí no final de outubro, então a gente já vem falando dele. 0,34 de rentabilidade no mês, em 6 meses acumula 2,23 de alta. Menos 0,34. Né? Menos 0,34 no mês, mais 2,23 em 6 meses. O renda fixa ativo caiu 0,54, no ano sobe 10,03. E o Vitro Bonds, o USD subiu 4,14 no mês, no ano cai 7,80, e a versão Bonds Light subiu 1,97 no mês, cai 4,86 no ano. Aqui vale a pena comentar o Vitro Bonds, né, que tem rendido bem. A gente acho que já tinha falado nisso, né? Os papéis brasileiros foram muito amassados lá fora, né? Então, em dólar, ele deve ter uma boa performance daqui para frente. Tem diversos bancos fazendo diversas estruturas para tentar capturar isso. Esse fundo, com certeza, quem quiser uma alocação em dólar, vai render dólar mais alguns % aí pelos próximos anos. E o outro destaque aqui, um pouco negativo, o Vitro ativo teve um mês negativo, já teve meses negativos antes, teve uma alta de juros muito
muito forte da abertura da curva, tanto a pré-fixada quanto inflação mais. A gente viu os fundos de inflação também rendendo negativo. A posição aqui é de longo prazo, no ano ainda está agora abaixo do CDI, mas ainda está bem positivo, com mais de 10%, e com a posição intacta, então ele deve recuperar aí quando o mercado acalmar, porque não é o nosso cenário que vamos ter altas de juros em 2023. É isso. Bom, pessoal, o próximo vídeo, quando a gente vier falar do resultado de dezembro, já vai ser no ano que vem, então aproveito para desejar para vocês aí boas festas e uma boa virada de ano. Valeu, pessoal. Obrigado, Kiki. Tchau, valeu, Jojo.